Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, turma, sejam todos bem-vindos. Bora falar um pouco sobre imposto de renda, galera que é investidor aí e não tá sabendo o que fazer. Vou tentar testar esse microfone hoje. Vou receber duas pessoas bacaníssimas aqui. Agora, vou até envia aqui, ó, pega aqui esse link, o aviãozinho. Manda aí para os seus conhecidos, manda para os seus amigos, manda para quem você conhece, para quem vai declarar imposto de renda. Hoje a gente tem um contador e um advogado tributarista na live para explicar a vocês sobre imposto de renda. Jimmy, caramba, eu não sei como declarar. Eu me recuso a esclarecer sobre imposto de renda para alguém depois que ela perder essa live, onde tem um advogado especialista em direito tributário e uma contadora com mais de 20 anos de formada. Então, assim, é o tipo do serviço que você pagaria aí um salário mínimo, né? Para ter essa consultoria que você vai ter aqui agora de graça durante o período dessa live. Então, você tem aqui a oportunidade agora de, nessa live sobre imposto de renda, tirar todas as suas dúvidas com dois especialistas feras do mercado, um advogado tributarista e uma contadora. Então vamos esperar eles entrarem aqui, eles já estão entrando aqui. Assim que Inês entrar e David, a gente já começa essa live. Muito obrigado pela presença de vocês aí que estão entrando. Muito bom ter vocês aqui. A gente está passando por uma semana aí bem tumultuada, né? Bem complicada, bem assim, né? Inês, solicita aqui, clica aqui na câmerazinha para você já entrar. Davi também entrou aí na área. Vambora, vamos começar. Galera tá chegando aqui, ó. Tô falando com todo mundo. A Dani Dias chegou aqui. O Chá1. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Aproveitem esse evento que eu estou fazendo aqui, aproveitem essa oportunidade de estar tirando suas dúvidas aqui com dois especialistas, né? Tem um advogado especialista em direito tributário. E aí, Diego, tudo bom? André, sejam bem-vindos. William, seja bem-vindo, William. Então, hoje a gente está tendo aqui a oportunidade de tirar dúvidas de graça, coisa que você pagaria uma grana aí no mercado aí fora. Para tirar dúvida, e aqui você vai ter a presença de um contador e de um advogado especialista em direito tributário e mestre em economia para tirar suas dúvidas. Então já começou a entrar aqui a solicitação de pedido. Esse perfil não está conseguindo entrar. Inês, solicita aí. Agora sim. Opa! Boa noite a todos. Chegou. Tá sem áudio, amigo? Tô sem agora áudio? Tá normalizado. Tô sem áudio? Tava mudo, mas agora tá normalizado. Tá tranquilo. Maravilha. Eu acho que é porque eu tinha tentado ligar esse microfone aqui que meu irmão me deu. E aí, David, como é que tá, cara? Bom estar com você aqui mais uma vez, um prazer, hein? Recebendo você aqui mais uma vez. Sobre investimentos no A gente pode até exterior, né? abordar alguma coisa aqui também hoje sobre essa declaração dos investimentos no exterior, porque tem muita gente que está começando a investir
na Avenue, na Nomad, em todos essas fintechs aí nos Estados Unidos. E eles estão começando a enviar, eu recebi essa semana já os informes, né? Os informes das corretoras americanas, que tem umas peculiaridades, mas não é nada complicado, não. Então quem não deu, vamos lá. Então eu vou para a primeira pergunta aí da noite. Quem não deu saída definitiva do Brasil declara o imposto declara ainda que normalmente, por mais que esteja recebendo e residindo lá, e usa esse informe dos rendimentos de lá para declarar que rendimentos recebidos no exterior. Porque é o seguinte, vamos, sem fazer propaganda nem nada, vamos usar um exemplo da Avenue, né? Ela enviou, já começou a enviar os informes. Então, a pessoa, vamos supor que eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, estou lá, mas não fiz saída definitiva. Então, Inês chegou aí. Inês. Agora eu vou de professor. Seja bem-vindo, Inês. Mas agora vai ficar bom então esse é o seguinte. Vamos nessa. Ô, Inês, só para a gente pegar o fio da meada, David está explicando sobre quem ainda está como residente no Brasil, mas está trabalhando fora e recebendo algum rendimento qualquer fora, e a gente está usando a Avenue como exemplo. Se você está recebendo algum dividendo de alguma ação, Apple, por exemplo, Google, alguma coisa, usa os informes como se você estivesse aqui. Declara lá o que foi recebido e o que você pagou de imposto de renda, porque lá já é deduzido. Você vê lá quanto você já paga, né, de imposto. Em alguns informes tem essa informação dependendo do seu volume. Porque às vezes você tem uma fraçãozinha só, então quando você recebe algum dividendo, alguma coisa lá, algum lucro, não é tributado. Mas é interessante declarar. Uma vez eu fiz a declaração do cliente que ele já negociava lá há 3 anos e nunca declarou. A gente tem que retificar todas as declarações com aquelas movimentações para justificar o seu patrimônio no exterior, né? Entendeu? Sim. É importante isso, né? É importante. E aí, Inês, a Inês pode até complementar a minha ideia aí, Inês, porque o imposto de renda para o contador, né, para todos, principalmente para o advogado, para o contador, o que é que a gente fala para o cliente? O imposto de renda, o objeto é variação patrimonial. Então, quanto mais certinho você fizer a declaração ali, que está naqueles valores, tudo certinho, melhor. Exatamente. Por exemplo, pessoas, até o contrário, moram no Brasil, têm bens no exterior, dependendo da situação, elas têm que fazer imposto de renda no país, né, onde ela tem bem, e trazer informar esse valor aqui no Brasil. E o IR, ele lá, pode ser compensado com o IR daqui para diminuir o valor do imposto a pagar. Então, por exemplo, você tem um imóvel, digamos, na Espanha, e você aluga aquele imóvel, você paga imposto de renda sobre ele, aquele imposto de renda lá você compensa ele também. Então, assim, agora, cada caso é um caso, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa assim, mas a contadora disse isso. E assim, então, tem que ser bem estudado, né? É igual advogado. Exatamente. O pessoal fala, mas você fez assim, com o cliente assim foi, você fez dessa forma, porque para mim é diferente. É porque exatamente o que você fala. Cada caso é um caso, né? Cada caso. Imagine eu, meus amigos, agora nesse período que a gente está passando, porque eu estou sendo cobrado. Falei, olha, eu acho que o mercado vai voltar a reagir, os juros vão começar a cair, a bolsa vai subir. De repente, todos os bancos começam a dizer, você disse que o mercado ia subir. E é isso que a gente vive. Eu queria entrar um pouco agora, principalmente no assunto que é novo, e por ser novo, tem muito mais dúvidas, né? A gente viu recentemente, às vésperas, agora já no mês de março, a Receita soltou uma nova normativa a respeito de quem é investidor, né? Os limites para a declaração de imposto de renda, e aí o pessoal começou a fazer confusão com aqueles 20 mil que podia vender todo mês, sem pagar o imposto, e aí mudou para 40, aí
putz, até minha sogra que falou, Jimmy, agora eu vou ter que declarar sobre o meu dinheiro aqui, sobre meus fundos imobiliários. Como é que é isso? Então, vou deixar a Inês introduzir esse assunto, depois passa para David. Inês, explica um pouco para a gente, somos investidores aqui nesse canal, como é que você pelo seu volume, né? A gente já sabe que você supera esse limite aí, a Inês deve saber e muito, né? Entendeu? Não, rapaz. Eu tô só tomando Lois, eu nem pago mais DARF. Esse negócio de DARF sumiu da minha vida. Não, mas olha só, vamos lá. Essa notícia veio aí uma polvorosa, muita gente dizendo, Inês, eu não vou mais pagar imposto de renda, não preciso mais declarar imposto de renda. Ou não, olha só, na Bolsa, eu não vendi nem 20 mil ano passado. Então, mas olha, vamos devagar, porque o andor é de barro. Então, assim, 40 mil é um limite para quem vendeu ações e tudo mais, sem lucro, tá? Porque se teve lucro, se a pessoa pagou IR, DARF na venda das ações, ela está obrigada a declarar. Mesmo que diga assim, não, eu não vendi nada, eu não vendi nem 40 mil, nem nada, então não estou obrigada a declarar. Depende. Você teve rendimentos acima de 28 mil durante o ano de 2020. Rendimentos, pessoa física, jurídica, física, o que for, seu trabalho, sua aposentadoria. Tive. Então, você está obrigado a declarar. Ou seja, eu digo assim, para 99% das pessoas que declaram imposto de renda, isso não mudou absolutamente nada. Então, essa é uma questão que fica muito mais simples para quem, por exemplo, é aposentado e ganha um salário mínimo, tem as ações dele, mas, de repente, já construiu um patrimônio ao longo dos anos, ele tem ações, então, se ele vendeu menos até 40 mil sem lucro, ele está obrigado a declarar. Agora, se ao mesmo tempo ele tiver um patrimônio de 300 mil ou mais, ele também está obrigado a declarar. Então, ou seja, não mudou muita coisa no geral, né? Para a grande maioria. Tá. Fala aí, David. A visão sobre essa mudança aí. Eu creio que essa mudança da Receita foi muito mais para facilitar a vida do investidor, né? Porque como houve um aumento muito grande de investidores na Bolsa de Valores, muita gente negociava pouco, vamos dizer assim, poucos volumes, né? Um volume mais baixo. E antigamente, pela regra da Receita, você tinha que declarar tudo, né? Bastava você o quê? Negociar na Bolsa. Se você negociasse na Bolsa, você tinha que declarar. E as operações com volume de mais de 20 mil. Agora ele aumentou para 40, né? Se você, por exemplo, comprou e vendeu as ações até 40 mil sem lucro, sem nada, ou que não houve incidência do imposto de renda, então você tá tranquilo. Agora, se você negociou volumes sujeitos a operações sujeitas à incidência do imposto de renda, porque tem o dedo duro lá na nota de corretagem, você tem que declarar, até para deduzir lá o que foi pago na fonte e com o que você vai recolher na DARF. Então, eu estou até aqui com a regra da Receita, são duas situações. É a situação do volume até 40 mil, né? E a situação de quem fez operação sujeita a imposto de renda. Então, quem fez a operação sujeita a imposto de renda, eu concordo com a Inês, nada mudou. Tá? A vida continua a mesma, né? Não importa o limite, não importa o limite que você transacionou. Você fez operações sujeitas ao imposto, por exemplo, comprou uns lotes por 15 mil, aqui, situação hipotética, vendeu por 25, é 15% sobre 10, né? Sobre o seu lucro. Por ser acima de 20 mil, o seu volume negociado, independente de ter tido lucro, tem que declarar, né? Informar lá naquelas fichas lá do programa. Eu não baixei o programa ainda para ver se houve alguma mudança, mas se você colocar lá o que foi deduzido e o que você recolheu pela DARF, né? Para não dar diferença lá no ECAC.
Maravilha. Tem dois assuntos, e inclusive, já tem uma pergunta aqui, aí eu quero pedir para o pessoal colocar as perguntas na caixinha de pergunta, porque como entra muita gente e sai muita gente, eu acabo não conseguindo acompanhar as perguntas. Renata colocou uma pergunta aqui, vou subir aqui para ver se eu consigo achar, e era uma pergunta para a Inês, e aí depois eu quero que as novas perguntas já caminhem para lá. Que era alguma coisa sobre... tá aqui, para Inês. Imposto sobre ganho de capital. Tem redução de percentual diante dos anos do imóvel ou o imposto se mantém em percentual fixo independente do tempo do imóvel? Então, para você aí, Inês... Acontece. Tem algumas leis, mas aí eu acho que também vai depender do estado, do município, do caso, né, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo. E no passado, até acho que imóveis até 1970 alguma coisa. 1979. Tá? 1979. Isso. 79, né? Isso era por aí. Então, eles têm algum benefício. Por quê? Porque quem comprou o imóvel naquela época... Então, vamos lá. O imóvel comprou hoje, ele vale quanto? Fumacinha, né? A pessoa, o cruzeiro, cruzado, sei lá mais o quê, outras moedas que teve, né? 1 milhão de moedas que a gente teve nesse período, né? Voltou-se zero várias vezes. Então, esse imóvel hoje, o que acontece? Na declaração de imposto de renda, você não pode atualizar o valor do imóvel, a não ser que você faça obras e você tenha notas fiscais e recibos das obras do pedreiro, quem fez a obra no seu imóvel, ou móveis planejados, você tem nota fiscal, então você pode comparar esse valor ao seu imóvel. Caso contrário, você não fez nada, ou então você fez obra de reparo, trocou, você pintou. Pintura não é beneficiamento, tá? De imóvel. É quando você, por exemplo, faz uma obra geral, você quebra parede, ou troca piso, azulejo, aí sim, isso é considerado um benefício para você incluir. Tá? Então, o que acontece? Aí você tem um diferencial. Fora isso, os 15%. Mas aí também vai cair, cada caso é um caso. Por quê? Vai depender do valor da venda do imóvel, o valor dependendo da situação, o imóvel até 400 mil, ele estaria isento do ganho de capital, de você pagar o imposto. Né? Você faz a apuração é obrigatória, mas o imposto se estaria isento. Mas, numa situação de que você comprou um imóvel, seu primeiro imóvel, então, assim, tem uma série de regras, que se a gente for expor aqui a quantidade de regras, né, vou falar por muito tempo, então também não é Mas, se tiver alguma dúvida, Renata, você pode me chamar no privado, eu te respondo. Se você quiser uma informação mais específica, tá bom? Tá mudo. Tá mudo de novo. É verdade. Eu botei no mudo aqui para não dar barulho. Ô, David, uma dúvida que eu tenho, e muita gente me perguntou, é a seguinte. Os fundos imobiliários, quando recebem os dividendos, eles entram na categoria rendimentos isentos e não tributáveis. Pede para se lançar nesse lugar. E então, quer dizer, e aí eu queria que você explicasse um pouco desse mecanismo para a gente. O cara lança o fundo em si como bem e direito, e o dividendo que ele recebe mensalmente ele lança em outro lugar. Mata essa bola aí para a gente. São duas situações no programa de declaração. O fundo imobiliário, você tem que declarar pelo preço de aquisição. Né? Você adquiriu 100 cotas de determinado fundo, declara lá no Bens e Direitos, na opção de fundos imobiliários. Que todo ano a Receita muda aquela lista, muda o número, muda a localização, muda o negócio. Mas procura lá fundos imobiliários, você declara sempre pelo preço de aquisição. Eu tinha 100 cotas e comprei mais 50, não vendi nada. Então, você soma o valor da nota da 100 e dos 50. É sempre somando as notas. Quando você vende, é que você tem que recalcular isso. Mas tem que declarar pelo preço de aquisição. Vamos lá. Os rendimentos dos
fundos. Até hoje, até agora, não há perspectiva de tributação desses rendimentos. Então, eles são declarados na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? Tem algumas regras nos fundos imobiliários, dependendo do número de cotista. Tem umas regrinhas lá que certos fundos de imobiliários não são isentos, mas são poucos, são casos específicos, não entra para a maioria dos investidores, né, que compram cotas e começam a receber os rendimentos. Então é simples, é bens e direitos e rendimentos isentos não tributáveis. Preenche as duas fichas, não pode deixar uma em branco, porque se eu colocar só os rendimentos do fundo e não declarar o que gerou esses rendimentos, pode dar problema lá para o contribuinte, né? Entendeu? Entendi. Vou responder. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, eu vou botar na tela para responder perguntas e respostas do JP. Preciso pagar DAF em operações com lucro em opções, por menor que seja esse lucro? É a pergunta do JP aí. Eu entendo que, a Inês pode me corrigir se for o caso, mas eu entendo que as operações com lucro em opções, eu já declarei dessa forma. Eu declarei, como o meu volume foi menos de 20 mil, eu declarei como uma operação isenta, tá? Porque aquele papel ali é considerado um direito, né? Um direito para exercer, né? Então, por exemplo, se eu tenho um volume muito alto de opções, tem gente que opera um volume muito alto que ultrapasse aquele limite lá que é tributado, eu acredito que seja tributado, mas eu creio que um limite menor do que é exigido pelo fisco, que é 20 mil, não precisa declarar. Eu já declarei como operação, né, rendimentos de operações em bolsa de valores isentos e não tive problema nenhum, entendeu? E outra coisa também, se o DARF for de menos de R$10, nem vai conseguir pagar. Nem gera, exatamente, ele acumula, exatamente. Então, pequenininho, né? Então, isso. Assim... Eu creio que finalmente, só JP, eu acho que finalmente o fisco está se adaptando. Cada ano que passa, o fisco está adaptando tanto a sua fiscalização quanto as declarações para os investidores da Bolsa. Antigamente, não tinha essa facilidade que tinha, né, de alguns corretores enviarem os informes mais detalhados, explicar que aquilo ali, isso aqui é isento, não tributável. Você fez o volume aqui, você teve um lucro nesse mês aqui de R$30 mil. Então, já sabe que você tinha que pagar imposto sobre aquilo ali. Algumas corretoras são detalhistas a esse ponto. E a gente precisa entender, e a Receita já se ligou nisso, né, que nós saímos de 2017, 2018, até mesmo em 2018, ou seja, a gente está falando de pouquíssimo tempo atrás, de 500 mil investidores na Bolsa para bater 6 milhões. A gente, em termos de número de investidores na Bolsa de Valores, a gente está literalmente aplicando a regra do juro composto, né? A gente levou 50 anos quase, 50 não, é um exagero meu, mas nós levamos desde a criação da Bolsa de Valores, que foi na década de 60, se não me falha a memória, até 2019 para bater 1 milhão de CPFs na Bolsa, né? E de 2019 até aqui nós crescemos 5 vezes o valor. Então, de verdade, então as autoridades fiscalizatórias, agências de regulação, inclusive, precisam se adaptar a essa nova dinâmica do mercado, porque é isso, cada vez mais um país como o Brasil, com as dimensões continentais que a gente possui, vai avançar nessa agenda de investir em mercado variável, né? E hoje até mesmo, né? Hoje itens que são até de alguma forma seguros e sem muita volatilidade, como por exemplo você comprar um ETF de renda fixa, ou você investir no próprio fundo imobiliário, você o faz via B3, você faz isso via Bolsa Balcão, você faz isso via Home Broker. Então isso também expandiu o acesso, o acesso do mercado. Teve essa mudança. Uma dúvida, essa mudança Pode falar. eu enxergo ela como muito positiva.
essa mudança do limite, né? Das pessoas entenderem esse limite agora de 40 mil, né? Porque existe o limite de 40 mil e os limites de 20 mil, como a Inês disse, ainda permanece. As pessoas não podem entender agora que é só os 40 mil, porque tem um ponto e vírgula lá no negócio que ele coloca. E operações existentes de imposto de renda. Mas não faz sentido para o fisco, por exemplo, como houve esse aumento dos investidores na Bolsa, uma pessoa que compra, por exemplo, R$1.000 numa ação e vendeu por 800, 900, teve prejuízo, por exemplo, fazer essa declaração do imposto de renda se ela não se encaixa em nenhum outro critério, se recebeu menos de 28 mil, se tem patrimônio inferior a 300 mil. Porque o fisco ele já tem muita informação, muita declaração, então não dá para ficar se apegando ao cara que negociou R$1.000 na Bolsa, entendeu? Inês, uma dúvida que bate em todo mundo e que muita gente erra, inclusive na hora de escolher, mas principalmente na hora de declarar, que é a previdência privada, que é um dos melhores e dos mais aconselháveis canais de introdução no mundo dos investimentos, principalmente por conta da nossa estrutura de previdência social pública. Então, queria que você falasse um pouco para a gente onde declarar, qual a diferença entre PGBL e VGBL, que fica todo mundo na dúvida, né, para quem serve. E aí, David também depois faz um fechamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A maior diferença está justamente no imposto de renda, né, de cada uma delas, na tributação, a forma de tributação. Uma, você faz os aportes anuais, mensais, o que for, e você tem direito a deduzir esse valor, né, abater esse valor no seu imposto de renda, e só que quando você chegar lá no final, você for receber esse dinheiro, você vai pagar uma alíquota maior de imposto de renda, quando você já se beneficiou no meio nesse caminho todo até chegar na sua aposentadoria. A outra não. Então, assim, a forma até de você colocar ela nem entra como bens e direitos. Já a VGBL, se eu não me engano, eu faço às vezes uma confusão PGBL, VGBL, eu sou péssimo, tenho sempre que olhar em uma e em outra. Mas você, a sopa de letrinhas é enorme, né? Mas então, assim, você vai informar, por exemplo, se você, também acontece muito, tá? Eu pego muito caso de pessoas que caem na malha fina e fazem o saque antecipado de um valor, mesmo que não seja total, e não informam esse valor como rendimentos tributáveis lá na primeira tela, na primeira aba do imposto de renda, a declaração. Então, o que acontece? Aí na malha fina, porque aquele valor ele vai sofrer retenção de imposto de renda. Tem imposto de renda, você teve a retenção, você precisa informar na sua declaração, digamos, você fez um saque de 10 mil, digamos que você pagou R$1.000 de imposto de renda na fonte. Você vai declarar esses 10 mil juntamente, digamos, com o que você recebeu da sua empresa, onde você trabalhou naquele ano todo. Então, você já pagou imposto de renda, já teve retido, tanto no seu trabalho, quanto teve lá também. Mas na hora de somar o bolo todo, você pode ter uma situação que você ainda tenha mais imposto a pagar ou imposto a receber, restituído. Então, mas é fundamental que você informe na sua declaração que você fez um saque, independente de qual sistema você escolheu. VGBL ou VGBL. Você fez um saque, tem que informar. Esse é muito importante, porque muita gente faz saque antecipado e acaba errando. E muita gente vê assim, eu tenho que informar onde aqui a minha declaração. Eu paguei do VGBL todo ano, o ano inteiro, paguei o VGBL. Onde eu tenho que informar? A gente encontra muita informação sobre isso na internet. Mas, referente aos saques, a gente não encontra tanta informação assim. E é aquilo, você não faz um saque todo mês. Você vai fazer, digamos, uma vez aconteceu. Você fez um saque em maio. Você vai lembrar
em abril do outro ano você tem que declarar no imposto de renda. Você não lembra? Entendeu? Então, esse é um cuidado muito grande que as pessoas têm que tomar. Ótimo ponto, Inês. Inclusive, eu tive uma amiga de trabalho que eu ajudei ela a retificar a declaração dela justamente no ano passado, porque ela, agora que você falou, eu relembrei disso, eu relembrei desse caso, e a gente não achava a diferença, você foi na veia. Quando você faz um saque do valor da Previdência, você precisa ser muito correto. E digo mais, o banco inclusive se perde na hora de te informar, de te dar essa informação de forma legal. Até o próprio Itaú, que era o banco dessa amiga minha, o gerente não soube responder ela de jeito nenhum. E aí eu entrei na declaração e falei, olha, é isso aqui da Previdência que você fez o saque, você vai ter que pagar um imposto sobre isso aqui, sobre esse ponto. É isso aqui que está fazendo você cair na malha fina. E aí, quando a gente retificou, realmente passou. E essa informação que você acabou de dar, ela é super escassa na internet. Então, assim, se você tem a PGBL ou VGBL, o mês apertou aí, sei lá, ou você teve a oportunidade de comprar um carro, uma promoção, ou fazer uma viagem, que, pô, aí você foi lá, estava sem recurso na reserva de emergência ou de oportunidade, falou assim, pô, vou pegar aqui esses 20 mil aqui da Previdência, 15 mil da Previdência para fazer esse projeto. E esquecer de depois ajustar isso na declaração, achar que isso eu só vou pagar lá no final. Realmente, Inês tem toda a razão. Certamente você vai mergulhar com certeza na malha fina. E lembrando que a Previdência você só pode sacar, as janelas de intervalo são a cada 180 dias. Então, se você sacar, você tem 1 milhão na Previdência, se você sacar 50 mil hoje, você só vai poder sacar mais qualquer outro valor só lá em setembro. Exatamente. Então, eu acho que é um pouco disso aí. David, o que você vê mais aí que você pega nos seus casos aí que você gostaria de trazer como exemplo e deixar de instrução para o pessoal, para a turma não errar, falar assim, olha, fique atento. Eu vou falar de um isso, caso, aquilo. exatamente desse que a Inês falou da Previdência que eu atendi há 2 anos um cliente. Foi o que aconteceu. Ele saiu, ele trabalhava numa empresa pública, saiu e tinha lá a Previdência, tá? E ele sacou, como ele era empregado lá, ele tinha que sacar esse negócio lá, esse plano de previdência que ele tinha. Teve uma dedução do imposto. Situação muito parecida com essa que a Inês falou. E quando eu declarei o imposto de renda dele, fiz a declaração e coloquei lá na ficha que ele recebeu lá de rendimentos de pessoa jurídica, esse saque que ele fez do PGBL lá que ele tinha, da Previdência Privada, deu um valor enorme de imposto a pagar. É exatamente isso que a gente tem que se atentar na Previdência. Fica todo mundo falando na internet, no YouTube, no Instagram, que a Previdência Privada são as 1000 maravilhas para deduzir o imposto de renda que você tem a pagar. Óbvio, isso é uma grande vantagem. Mas se você necessitou sacar para viajar, para comprar um carro, para comprar o cadete do Gini, fazer qualquer coisa que você queira, meu amigo, declara aquilo que você recebeu. Aí é um sistema contábil, débito e crédito. A Receita não sabe se aquilo que você pagou foi suficiente ou você pagou a mais pelas suas deduções legais. Você pode ter muita despesa de médico, você pode fazer doação dedutível, entendeu? Ó, eu acho que o BM Bahia aqui, ó, tá fazendo errado. Ó, a tem uma previdência dele privada aí, e nunca tem uma previdência. Não lance bens e direitos, é isso? Se for PGBL, ninguém lança nada, tá? É só contribuição que você coloca lá nos pagamentos para deduzir no limite de 12%. Se for VGBL, é um bem e direito. Você tem que declarar ele lá na ficha de bens e direitos. Porque aquele VGBL é uma coisa... A Inês explica melhor para mim, Inês. É uma coisa que é tipo uma poupança. Eu entendo que é uma previdência forçada, que aquilo ali é tipo um saldo de poupança, né? Por não ser dedutível, o VGBL acaba se tornando uma coisa, um bem, né? O PG...
Pois é. E eu tenho uma outra história também que acontece com relação à previdência privada. Por exemplo, a pessoa se aposentou pela INSS e se aposentou também pela Previdência. Isso. E pegou um dinheiro, eu recebo mensalmente. Aí, o que acontece? Vem no informe de rendimentos do INSS um valor de 20 e tantos mil, que é para as pessoas acima de 65 anos, e elas têm um abatimento e ficaram isentas daquele valor de 20 e poucos mil. Só no informe de rendimentos da Previdência Privada vem a mesma coisa. Também, isso. Aconteceu comigo também isso aí. Mil. Só que não é cumulativo, é um só. É um só. Você tem direito. Se você colocar os dois, você vai achar, opa, beleza. Mas aí vai lá na frente, você vai cair na malha fina. Inês, o próprio programa já importa, sabia? Se você fizer, se você colocar mais do que a parcela isenta, né, dos proventos, acima da faixa de isenção, que é os 20 e poucos mil, agora aumentou um pouco, né? Mas os 20 e poucos mil lá, ele já importa para a ficha dos rendimentos tributáveis, automaticamente, entendeu? Pois é, mas muita gente faz e diminui lá nos rendimentos. Ah, diminui lá. Aí eu assim, opa, peraí, a receita não está aceitando, então eu vou lá, eu recebi 100, vou bater 20 e tantos, então pronto, fica só 80. Não, tá errado, entendeu? Não pode, você só tem direito a um valor de benefício de 20. É um benefício. Infelizmente. Agora uma pergunta do Jimmy, uma pergunta minha. Essa os meus 10 centavos aqui que eu vou apropriar dessa consultoria gratuita aqui. Felipe Dias faz a pergunta aqui, ó, no botãozinho de interrogação. Por favor, que aí a gente coloca aqui a sua dúvida e aí todo mundo, a gente responde para todo mundo. A minha é a seguinte: olá, Jimmy, sou servidor público, funcionário público, mas também sou empresário. Como declarar meu imposto de renda? Respondam essa para mim. Eu vou só falar bem resumido. Não interessa para o fisco se você é servidor ou é empresário. Isso só tem implicação legal junto ao órgão que você trabalha, né? Por exemplo, se você for servidor público lá do Rio de Janeiro, estatutário, você não pode ser sócio, cotista ou mandatário. Você pode ser só sócio cotista. Beleza? Agora, para o imposto de renda, você vai declarar lá. Já aconteceu comigo. Eu declaro lá, quando eu era servidor, eu declarava o meu salário de servidor, os meus rendimentos tributáveis de advogado, e eu tinha um MEI antigamente. Eu encerrei o MEI e abri uma empresa limitada. Mas eu tinha um MEI. Aí eu declarava lá os rendimentos do MEI tributáveis e os isentos, né, aquele presumido de 32%. Então, não interessa se você tem empresa, porque vai ter o campo lá para isso. Rendimentos recebidos de empresas que são ligadas ao Simples, tem alguma coisa lá. E isso serve, eu estou dando meu exemplo de funcionalismo público, mas serve para qualquer pessoa CLT que também seja empreendedor. Qualquer pessoa, qualquer situação. E para a Receita Federal, o que vai contar é quanto você recebeu durante o ano. Quanto? É um montante, é valor. Não importa se veio de A, B, se você recebeu do exterior, se você recebeu de pessoa física, se você recebeu de pessoa jurídica, se você recebeu de processo trabalhista, porque também acontece, embora tenha retenção, dependendo da situação, tem retenção de R, mas aí uma outra situação. Agora, não importa. O negócio é você declarar exatamente o que você recebeu. Uma coisa também que muita gente falha, por exemplo, aluguéis. Você recebe aluguéis. Por exemplo, se eu alugo um imóvel, se eu moro onde eu moro, se fosse alugado, eu estaria pagando para uma pessoa. Independente que fosse de ser direto no proprietário ou na imobiliária, o que for, eu tenho contrato, seja de boca, seja como for. Eu pago aquela pessoa o aluguel. Só que, principalmente, se essa pessoa tiver colocado o imóvel proprietário numa imobiliária, a imobiliária, ela transmite para a Receita Federal todo ano, ela transmite o imóvel.
e é uma demonstração imobiliária, valores imobiliários, onde ela informa ali, pelo CPF de cada pessoa, quanto ela recebeu de aluguéis. Então, se você deixar de informar isso no teu imposto de renda, você vai cair na malha fina. Dependendo do valor que você receba de aluguéis, você teria que fazer o pagamento do DARF mensal através do Carnê-Leão. Até uma forma de você pagar menos imposto. Você diz, mas eu vou pagando agora. O correto é, você recebeu, tem imposto a pagar, você paga no mês seguinte o imposto. Beleza? Não deixar para a declaração, não deixar para abrir. Porque também tem até pelo seguinte, digamos que você não pagou Carnê-Leão durante o ano e você tem agora para pagar 5 mil de IR. Se você tivesse pago mês a mês, era um valor pequenininho. Você ia pagar sem problema. Agora você tem 5 mil para pagar de imposto de renda sobre os aluguéis. Você não pode, se você parcelar, pode, mas vai ter correção. Então, assim, você vai estar perdendo dinheiro. Selic nesse nível, né? Exatamente. Essa questão da declaração de imposto de renda, o que os contribuintes têm que entender é que a Receita quer entender somente uma coisa, é sua variação patrimonial. Se você teve uma receita de servidor, se você é sócio da empresa, se você, ao longo da sua carreira, você fez uma carteira de ações e recebeu dividendos, você está justificando os seus ganhos e o seu aumento de patrimônio. É isso que é o grande objeto, né, do imposto de renda, é esse. O momento da declaração é o quê? É o ajuste a crédito ou débito, né, Inês? Como a gente aprende na contabilidade. É o ajuste a crédito ou débito. Quando eu vou declarar, eu vou informar o fisco o que foi que eu gastei ano passado que pode ser compensado para mim. Uma despesa médica, que eu acabei de falar, uma doação, né? Vendi um carro, aquele bem saiu da minha lista lá. Então, é o seguinte, o grande objeto é esse. Lógico, nós temos situações pormenorizadas, como operações em bolsa, ganho de capital com imóveis. Por isso que é importante conversar com a contadora, com o advogado, porque às vezes a pessoa, ou com os dois, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida que engloba todos esses aspectos. Né? Por exemplo, a pessoa até, só para complementar, digamos que a pessoa aumentou o patrimônio porque ela recebeu um bem de herança. Isso. Então, ela teve todo o inventário, uma escritura nova, mas ela, com certeza, vai precisar em algum momento ela precisou do advogado também para informar como ela vai tratar aquilo por conta de valores e tudo mais. Então, assim, é muito importante que haja essa comunicação e a pessoa não tente fazer isso por conta própria. Né? Principalmente quando é ganho de capital, porque existem várias regrinhas e às vezes a pessoa pode pagar um valor a maior por desconhecer. Isso. Porque o ganho de capital ele já tem um software específico que usa tudo isso. Ele calcula. Acho que teve uma pessoa que perguntou até para você sobre se a Receita utiliza algum critério. Né? Existem 2 critérios que chamam fatores de redução. Ou seja, quando vai ocorrer o cálculo lá do ganho de capital no programa, por isso que é bom entender, conversar com a pessoa para ser assessorada nesse sentido, porque não é simplesmente uma conta de cabeça. O programa vai fazer essa conta para você deduzir alguma despesa de corretagem, ver se você está naquele limite de isenção de 440 mil por imóvel, né? Ou por cota parte do imóvel, se o imóvel for em condomínio, se for você, 2 irmãos. A cota de isenção vale para cada um. Então, quando existe uma situação específica dessa, é bom conversar com uma pessoa especializada. Só para fechar, eu vou dar um exemplo de negócio de imóvel. Eu atendi uma pessoa ano passado, o marido faleceu e o imóvel foi ela herdou o imóvel, né? Só que não foi bem uma herança.
O imóvel só foi transmitido para ela porque ela era o quê? Meação. Ela já era dono daquela outra parte do imóvel com o falecido, com o marido, entendeu? Então, as pessoas, quem me procurou, os filhos estavam preocupados. Nossa, ela vai aumentar aqui o patrimônio dela e não sei quanto por conta do imóvel. Eles falam. Eu digo, gente, não é herança, isso é meação. Você vai só lançar aquele bem lá, aquele imóvel, dizer que foi de uma partilha tal, do processo tal, e que ela já era meeira, casada em comunhão universal. Ou seja, tem todas essas peculiaridades na hora de você fazer a declaração. Ó, depois eu vou voltar numa pergunta de FGTS, mas como a gente está falando no tema de imóveis, a Sádila Silva botou aqui, e aí, pessoal, peço para botar as perguntas aqui na caixinha de perguntas, porque senão eu fico perdido aqui. Boa noite, comprei e vendi um imóvel no mesmo ano, 2022. Como devo lançar? Aí, bem, ela... Deixa eu dar meus 50 centavos aqui, e aí Inês me corrige. Vamos ver se eu estou mais ou menos inteirado. Sádila, seria o seguinte, você primeiro precisa verificar se você teve lucro imobiliário nessa operação, independente de ser no mesmo exercício. Se você teve lucro imobiliário, você precisa declarar ele nas duas pontas e fazer o programa que se chama, esse programa que o David acabou de falar, que se chama GCAP, né? E fazer a apuração do imposto a pagar, deduzir as despesas que você teve de corretagem, TBI, etc., e pagar o imposto da diferença. Mas eu passo a bola para a Inês, porque eu acho que eu já até falei demais e posso ter falado bobagem. Pois é, mas uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, elas só acham que tem que fazer o ganho de capital na hora da entrega da declaração do imposto de renda. Digamos que você vendeu o imóvel hoje é dia 15 de março. Você tem que fazer a apuração de capital para ver se vai pagar imposto de renda. E se tiver imposto de renda, ele tem que ser pago até o último dia do mês subsequente. Ou seja, se você vendeu hoje, dia 15 de março, você tem até o dia 30 de abril para pagar o IR desse imposto. Então, ou seja, se você não fez e você vendeu um lucro, dependendo do mês onde você vendeu ano passado, você já vai pagar o imposto de renda ou multa. E dependendo do valor do IR, a multa é pesada. Imagina, digamos que você comprou em janeiro e vendeu em março. Olha aí, tem 1 ano de multa para você recolher. Entendeu? Então é muito importante que a pessoa entenda que o ganho de capital, a apuração, ela não é feita na declaração. Na declaração de imposto de renda, ela é só informada. Isso, ela é o ajuste. Ser importada, ela é importada, você fez o programinha, ela é importada para dentro da declaração e vai trazer todas as informações e não vai ter nada para pagar, porque já foi pago. Entendeu? Esse é um erro que acontece muito. Mas olha só, deixa eu aproveitar então e aprofundar nessa dúvida dela. E se essa pessoa tomou a decisão de que, vamos supor que ela comprou esse imóvel, vou usar exemplos hipotéticos, vamos supor que ela comprou esse imóvel por 500 mil, vendeu por 650 mil, teve um ganho de capital de 150 mil, mas decidiu que vai comprar um imóvel, né? Vamos supor que ela vendeu em dezembro, ou seja, ela ainda está no prazo, ela comprou em janeiro de 22, vendeu em dezembro de 22 por 150 mil. Só que ela está escolhendo um imóvel novo para ela. E ainda é março e, teoricamente, ela ainda tem até junho para escolher esse imóvel. Como que ela faz nesse caso? Não, ela pode esperar chegar até junho, chegar em junho e ela falar assim, opa, não achei o imóvel que eu queria, tendo assim, vou fazer o GCAP, vou recolher o imposto sobre o ganho capital, mas como ainda estou na janela de 6 meses e eu já não usei esse benefício anteriormente, né? Estou elegível a usar esse benefício, eu declaro, pago a correção, porque a correção nunca vai faltar, mas não vai incidir multa. Tá certo esse raciocínio? Pois é. Tá. E outra coisa também, digamos, usando o seu exemplo, digamos, ela comprou por 500, vendeu por 650, mas digamos que na hora de comprar, ela comprou um imóvel por 400. A diferença
Ou seja, os 250 mil vai ter que fazer a apuração, vai ter que calcular o imposto a pagar nesse pedacinho. Entendeu? Você tem que usar o lucro na compra de outro imóvel. Entendeu? Se você... Eu atendi um cliente do Rio há alguns anos. Ele estava com uma dúvida parecida. Os imóveis no Rio possuem valores elevados. Então, ele estava numa dúvida se o que ele vendeu lá e iria comprar outro imóvel, se poderia ser abatido. Né? Eu disse, olha, você informa lá que vai usar o lucro para comprar outro imóvel. Não perca a janela de 180 dias. Né? É importante a pessoa não perder essa janela, porque hoje é tudo informação cruzada, né? Os cartórios, as imobiliárias, tudo informa. Então, não perde essa janela. E pronto, vida que segue. Agora, se você realmente comprou um imóvel de menor valor, não, eu tinha um apartamento de 2 quartos, comprei uma kit mais barata. Aí você vai pagar imposto lá naquele negócio. Você não usou o lucro para comprar outro bem, né? E tem que ser um imóvel, tá? Tem que ser proprietário de um único imóvel, salvo engano, né? Tem essa regrinha aí. E eu acho que você só pode usar esse benefício uma vez a cada 5 anos. Exato. Não é isso? A cada 5 anos. Isso. Exatamente. Então, assim, a pessoa, às vezes, comprou um imóvel e vai, eu vou vender, eu vou comprar um imóvel maior, aguarda, fica 5 anos, espera, porque vale muito a pena, é uma economia de grana muito grande. Então, eu acho que vale a pena a pessoa se planejar para não ficar pagando imposto sem sentido a 2, 3 anos, por exemplo. Exato, isso. Maravilha. Não ficar negociando o imóvel, porque tem gente assim, né? Que fica negociando o imóvel direto, né? Não, me mudei aqui, vendi, e é o único imóvel que fica rodando, né? Então, fica negociando. Então, você acaba perdendo o benefício e pagando mais imposto. Exatamente. É muito importante ficar atento nesse giro de venda de imóvel no uso desse benefício. A lei da bondade que deu na época, né? Michel Temer, eu acho. A lei da bondade. Então, é muito importante ficar atento para você, porque o corretor certamente vai, e não é de má fé, mas a parte do trabalho dele vai dizer, não, você pode vender, você compra agora na planta, isso aqui vai valorizar muito, quando você vender, você vai ganhar um lucro, e aí você depois compra outro, tem mais. Cara, você só pode fazer isso uma vez a cada 5 anos, não esquece disso. Então anota isso. Exatamente. Teve uma dúvida que estava aqui, que era sobre saque aniversário do FGTS. Ele perguntou como é que lança isso na declaração. Eu de fato, uma dúvida interessante. Tem um não sei se entro. Tem um campo específico no programa de você declarar verbas relativas a contrato de trabalho, acidente de trabalho, FGTS. Tem um campo específico lá. Eu acho que é nos rendimentos isentos. Isso, rendimento isento. FGTS, a pessoa não pode ficar tranquila e não vai pagar imposto de renda em cima do FGTS. Maravilha. Você deve declarar que recebeu na ficha de rendimentos isentos. Agora, isso não quer dizer, né, que você vai pagar imposto. As pessoas acham que qualquer coisa paga imposto, né? Bicho, tá aqui FGTS, é imposto. Seguro-desemprego é imposto. Então, peraí, tem que ver se, né, o que é, entendeu? A vida do advogado e do contador é um eterno depende, tá? Tem que analisar caso a caso. A vida do economista também não é diferente. Exato. Você tá na hora de fazer o quê? Depende. Pois é. Às vezes, até assim, a pessoa chega. Quanto é para fazer imposto de renda? Depende. Mas a minha é simplificada. Depende. Exatamente. É muito chato, mas infelizmente adianta muito. Mas a minha é simples, é simplificada. Beleza. Aí chega lá, a pessoa tem 50 bens e direitos, operações de bem de ação, não fez nada, não fez cálculo nenhum durante o ano, e aí você tem que fazer tudo isso e falar assim, caraca, olha só. Então, tudo um depende, tem sempre uma interrogação. Infelizmente, é complicado. Isso, porque Pessoal, às vezes a pessoa negocia muito, são muitas notas de corretagem por mês, tem esses casos, né? Ou a pessoa
investe no mercado imobiliário, então tem muita transação com bens imóveis. Então, são muitas coisas que levam você a realmente... Inês, eu já levei fumo nessa história aí de achar, não, a minha é simplesinha, eu passei um valor lá quando o cara chegou, 500 notas de corretagem, negociação não sei de quê, eita, diabo. Ó, um outro negócio que dá muita polêmica, e aí vamos abordar esse, porque a declaração de imposto de renda é algo muito complexo. Você vê que a gente está falando de 1 hora aqui já quase, e a gente não falou 10% dos BO que pode dar uma declaração de imposto de renda. A gente poderia passar a madrugada aqui falando sobre BO de declaração. Mas uma coisa que muita gente, de forma errônea, inclusive, costuma fazer, está relacionada a recibos médicos e educacionais, etc. Queria que vocês me contassem um pouco da experiência de vocês em relação a isso, porque a gente sabe que muita gente falsifica recibo, bota valor de recibo dobrado, pede recibo maior para poder pegar do plano. Então, queria que vocês ambos compartilhassem. Pode começar por Inês, né? Cada um compartilhasse a experiência de BO que já deu fazendo esse de cliente que fez isso aí. Isso acontece muito. Por exemplo, antigamente, né, nos anos 90 para trás, né, anos 2000, mas principalmente os anos 90 para trás, as pessoas compravam notas, muitas das vezes, despesas médicas. Por exemplo, o médico, ele consultava sem nota, e no final ele precisa justificar, então acabava dando, você precisa ter uma notinha, mas não sei o quê. Tá? Então acontecia muito disso. Só que também existia toda uma picaretagem em notas frias, o CNPJ não existia, então aquilo entrava e a Receita muitas das vezes não tinha como usar aquilo. Ela só usava quando ela via que os valores eram muito altos para o patrimônio da pessoa, para o quanto ela recebeu. Mas, peraí, essa pessoa está querendo pegar a restituição toda, tudo aquilo ela pagou do ano, né? Então, aí a pessoa ia na malha fina. Chega agora, é tudo automático. Está tudo linkado. Se você envia uma declaração hoje, daqui a 2, 3 dias já vai aparecer lá, processado com pendência ou mais não sei o quê. Então, assim, ela já viu tudo, ela já consultou aquilo ali. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com as despesas médicas. Por quê? As suas, tudo bem, você tem nota, mas se você pegou uma nota, você pagou e você levou para o seu plano de saúde para te reembolsar, você não tem direito a usar aquela nota. A não ser, digamos, o valor da consulta era 200, o plano te reembolsou 120, então você pode usar esses 80 na sua declaração de imposto de renda para abater. Você não pode usar os 200, porque senão você vai cair na malha fina, porque o seu plano de saúde vai informar que te pagou o reembolso. Entendeu? Então, tem que ser tudo muito amarrado. Você paga o plano de saúde do seu filho é seu dependente, ele tem menos de 21 anos, ok. Agora, o seu filho, ele tem uma doença, por exemplo, um síndrome de Down, ele tem 30 anos, ok. Mas, se ele tem 30 anos, ele não trabalha, e você paga o plano de saúde, não tem você usar a redução no seu imposto de renda. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que tomar muito cuidado. A da esposa, a mesma coisa. Se ela for sua dependente, você pode utilizar esse valor. Agora, se ela não é sua dependente, ela faz a declaração dela, é sempre do titular. Você é o titular do plano, você pagou para todo mundo, então você só pode usar o seu, que são seus dependentes de fato. Então, muito cuidado com essa coisa. Às vezes a gente paga um valor muito grande de plano de saúde, que tem a família inteira, e acha que dá para colocar tudo na declaração. Não, infelizmente não. E você, David, conta pra gente. Essa questão da educação e da saúde,
é o que é mais comentado pelos contribuintes, né, nessa época de acerto com o leão. Primeiro, porque a educação tem um limite de dedução, que eu, como advogado, sou contra a esse limite, porque as escolas hoje são muito caras. A educação do seu filho hoje, da sua filha, é muito cara. Então, aquele limite lá de 2.000 e pouco é muito pequeno. Mas, enfim... Moço, 2.000 não paga a mensalidade da minha filha. Quanto exatamente. Mais é absurdo. É um absurdo essa... E eu tenho duas. Você vai fazer um curso, você vai fazer um MBA, você vai fazer um mestrado, você vai fazer uma faculdade, você não vai pagar isso, 2.000 no ano. É um absurdo. Então, esse é o primeiro ponto que eu falo, que eu sou assim, eu esperava, eu tinha esperança agora com essa correção do limite de isenção do imposto de renda, eu esperava algum aceno do governo em relação a esse limite de educação, né? Foi decepcionante, mas até porque o governo também age assim, né? Se eu vou aumentar aqui a isenção, não posso também aumentar isso aqui, né? Da educação, que eu vou perder a arrecadação. Mas, enfim, é um absurdo esse limite da educação. Saúde, eu já acho que é mais flexível, mas a pessoa tem que tomar alguns cuidados. Reembolso em plano, tem a parcela não dedutível, o exemplo que a Inês deu, 120 e 80. Se reembolsou 120, é a parcela não dedutível. Você vai ter uma dedução sobre os 80. Informa lá bonitinho. Medicamentos, né? De vez em quando aparece alguém com essa dúvida para mim. Eu comprei uma medicação muito cara no laboratório. Aí eu pergunto, foi aplicado lá? Foi aplicado no hospital? Foi aplicado no laboratório? Foi usada no seu tratamento? Se for usada no seu tratamento, você pode deduzir, tá? Tem essa série de peculiaridades com o gasto de saúde. Não é só... Agora, recibo médico, odontológico, você fez aquele tratamento, lançou, beleza. Entendeu? Não tem muito que... E só complementando rapidinho, Jimmy, complementando, ele falou, o que acontece? Por exemplo, na parte de despesas médicas, algumas próteses, elas são dedutíveis no imposto de renda, mas o óculos não é. O aparelho auditivo não é. Então, você, às vezes, principalmente um aparelho auditivo, por exemplo, eles não são aparelhos baratos, né? Às vezes o óculos você paga, dependendo da armação da lente, você vai pagar uma nota por um óculos. Um aparelho auditivo de uma qualidade por aí, você vai pagar cada um no mínimo R$10.000. Exatamente. Isso é um aparelho mais em conta. Então, assim, é complicado e você não pode abater. E não pode. Infelizmente, não pode. Por mais que doa, né, você gastou um dinheiro, é uma prótese para você trabalhar, para você ter uma qualidade de vida, mas, infelizmente, você não pode abater. No passado, Inês, eu não sei se aconteceu com você, se alguém te procurou com essa dúvida. Eu creio que posso ter procurado. Ano passado, me procuraram algumas pessoas me questionando. Teste de Covid é dedutível do imposto de renda? Ano passado, o pau que rolou foi essa dúvida. Fui pesquisar, estudei, procurei legislação da Anvisa, da Receita, de tudo. Qual foi a conclusão? O teste de Covid, se foi feito em você no hospital e fazia parte do seu tratamento, ele é dedutível, tá? Se for hospitalizado, foi internado, está na fase de diagnóstico, quiseram fazer o teste com você, foi feito no hospital como parte do seu tratamento, ele é dedutível. Eu até como advogado quis fazer uma solução de consulta à Receita Federal, questionando e justificando, a meu ver, que o teste de farmácia seria dedutível. Não é, porque é um medicamento comprado normal, ele hoje não é. Mas eu estudei a legislação da Anvisa e tal na época, e eu entendi que poderia ser. Eu não fiz essa consulta na época, por falta de tempo e tudo, mas era um negócio bem interessante. Então, tinha gente lançando teste de Covid em farmácia por dia. Não lança, gente.
Você foi hospitalizado, internou, fez o teste lá, lança, vai estar na sua nota, entendeu? Eu não sei se apareceu algum caso para você. Comigo, muita gente mandou essa dúvida. Não, eu tive o meu exemplo. Eu fiz exames de Covid, né, durante o ano de 2021. Eu fiz exames através de laboratórios médicos. Isso, os exames também. Esse nota fiscal eu pude colocar na minha declaração. Isso. Agora, o de farmácia, ele teste rápido de farmácia, não. Você compra, você faz em casa, não pode. Não pode. Esse não, nada de farmácia, drogaria, você não pode utilizar. Assim, questionamento, meu questionamento era esse, exatamente esse que você está falando. Por quê? Porque quando você vai fazer na farmácia, é um técnico, é um profissional que faz em ti, que te atende, entendeu? Você foi atendida lá. Aquele teste que você fazia na Drogazil, por exemplo, né? Foi nessa brecha aí que eu vi que você fazia na farmácia, que eu ia fazer a consulta da receita nesse sentido, entendeu? Não eu simplesmente comprar o teste lá, o suave, chegar em casa e enfiar no nariz. Aí realmente não tem sentido. Né? Até porque muitas vezes a pessoa não está nem doente, mas ia viajar e precisava fazer um teste para ver se podia viajar ou não. Exato. Então, exato. Tem uma pergunta aí, uma do Felipe, tá aí. Só para esclarecer, algumas empresas disponibilizam vales, alimentação, etc. Precisa lançar também? Ela disponibiliza em dinheiro, sim. Exatamente. Se é no cartão, não, mas se disponibiliza em dinheiro, não tem muito para onde. Dinheiro você lança lá como um verbo indenizatório, né? Nos entes não tributáveis. Tranquilo. Maravilha. Aí o Bruno perguntou aqui, eu acho que vocês já até responderam, mas vamos reforçar. Se eu pagar o plano de saúde para minha sogra, ela não declara, posso deduzir no meu normalmente? Só se você tivesse o prazer de ter a sua sogra como sua dependente, né? Legal. Pois é, pois é. E pelo que eu entendo, a sogra só pode ser dependente se você faz imposto de renda juntamente com a sua esposa. Também tem isso. Então, assim, vocês fazem imposto, declaram juntos, imposto de renda, e os pais são beneficiários. Então, não é o seu pai, não é a sua mãe, mas é a mãe da sua esposa que declara junto com você. Tem um limite, então, né, Inês? Tem um limite de renda aí da sogra também. Tem um limite aí que sogra, enteado, tem um negócio aí que tem um limite de renda também, que eles podem ser pais, né? Pai, sogra, tem um limite de renda pois também. Ele nessa pergunta dele, ele disse que a sogra não tem rendimentos, mas digamos que ela recebesse aposentadoria, o rendimento dela precisa ser incluído na declaração como rendimentos dos dependentes. Gente, é muito importante. O filho começou a fazer um estágio, recebeu um dinheiro, ele é seu dependente, ele é menor aprendiz, tem menos de 21 anos, ele está recebendo um saláriozinho, precisa informar no imposto de renda, entendeu? Não é só o bônus, tem os ônus também. Isso, né? Exatamente. Então, tudo... E uma observação aqui para o Douglas. Douglas, o fato talvez de você pagar o boleto não faz de você o pagador do plano de saúde. Hoje em dia, para você como titular do plano, ter ela como sua agregada, porque pai, mãe, sogro, sogra pode constar no seu plano como agregado. Hoje em dia, eu acho que desde 2009, se não me falha a memória, é raríssimo as empresas, as operadoras de plano de saúde aceitarem agregados na pólice. Então, provavelmente, o seu plano da sua sogra é um plano no nome dela, e ela que tem aquele plano para efeitos fiscais, já está tudo 100% concentrado nela, e você é o cara que só paga o boleto. Então, nesse caso, menos ainda. Aí que você não pode, além de todos esses impedimentos que eles já falaram, você ainda tem mais esse. Tá? Pois a mesma coisa, por exemplo, hoje em dia nós temos assim famílias onde o casal já está em segundo casamento, tem os filhos do primeiro casamento, então, digamos, tem uma família, eu tenho meu filho, meu marido teve casado no meu segundo casamento, então, aí, esse meu filho não pode ser dependente do meu marido. Assim,
Ele, se eu declarar imposto de renda junto ao meu marido, ele pode colocar. Mas tem que observar o seguinte: o pai da criança declara também, a criança só pode ser dependente de uma pessoa. Então, isso é bem colocado para não dar um problema lá na frente, de cair na malha fina, porque os dois informaram a criança. Então, Inês, por mais que a pessoa às vezes tenha problema, ou o ex, ou a ex, resolvam isso. Inês, perfeita colocação, lembrança sensacional. Ano passado, eu tive um problema com a cliente minha de consultoria, e quando chegou na hora da declaração, ela me procurou maluca, justamente por isso. Ela não conseguiu abater um monte de coisa, um monte de despesa da filha que mora com ela, que é cuidada por ela, que é dependente dela, mas que o bonitão do ex-marido resolveu lançar ela como a menina como dependente na declaração dele e ferrou ela inteirinha. Então essa observação que você... Nossa, e não foi pouco, foi uma grana que ela teve que pagar. A Receita não perdoa esses casos de dependente alimentando. Na época da pandemia, eu atendi um cliente, 2020 para 2021. Eu atendi um cliente desesperado, recebeu uma multa bem razoável, do valor bem razoável da Receita, porque ele cometeu um erro básico, digamos assim. Ele declarou os pagamentos de alimentos para os filhos, né, os alimentandos, e caiu na besteira de colocar os meninos também como dependentes. Duas deduções. O fisco não teve conversa, e ele veio fazendo isso nos anos anteriores, subsequentes. Fez num ano, fez no outro, fez no outro. Quando a Receita caiu na mão, eu consegui fazer a defesa dele e a gente reduziu consideravelmente a multa. Ele teve que pagar a multa, mas a gente conseguiu reduzir consideravelmente no processo fiscal, né? No processo administrativo fiscal, em via administrativa. A gente conseguiu fazer a defesa, mas é um erro assim, que muitas pessoas cometem. Se você paga a pensão para o seu filho, declara só que você paga a pensão, tá? Se você paga a escola por fora, mas como dependente. Deixa a ex-mulher lá declarar como dependente, entendeu? Não coloca os meninos na mesma declaração. Tá entendendo? Não, pois é. E uma coisa também, eu vejo... posso fazer só uma... Assim, uma coisa vai puxando outra, né? E aí essa pessoa colocou, como ele falou, na pandemia, muitas pessoas receberam auxílio emergencial. E aí, o auxílio emergencial, todo mundo, olha, conheço gente assim que trabalhou e pegou auxílio emergencial. E aí, quando houve a declaração em 2021, todas essas pessoas, muitas delas eram dependentes de outra pessoa que continuou trabalhando, recebendo seu salário normalmente. E o que aconteceu? Precisou devolver o valor do que tinha recebido de auxílio emergencial. A Receita automaticamente, quando você transmitir, porque é aquilo, a pessoa diz, tem dependente, tem, recebeu auxílio emergencial. Não, tá, tudo bem, não, então tá. Só que na hora, bate lá, na Receita, automaticamente já vinha o DARF para devolução do valor. E tinha gente que tinha devolução de 6 mil, 12 mil. Era um negócio, eu vou pagar isso. Tira ele do dependente. Eu falei assim, olha só, você vai assinar um termo, aqui, e essa pessoa não é mais sua dependente. E não foi a contadora que fez. Você está dizendo que ela não é mais sua dependente, eu tiro. Mas você acha que a Receita não vai te cobrar isso lá na frente? E nem tenta essa pessoa como seu dependente no ano seguinte. Foi teu dependente durante 20 anos. Aí, de repente, não é mais sua dependente, sua esposa. E no ano seguinte, ela passa a ser dependente de novo? Olha, não adianta ele ganhar da Receita Federal em tudo. A gente não consegue ganhar 100% das vezes. Então, a gente tem que escolher o que a gente pode fazer. É o auxílio? Beleza. Então, agora, sabe que vai ter que pagar. Que teve de artista, de milionário recebendo auxílio que vai se dar mal agora. Sim. Há alguns anos eu assisti uma palestra aqui em Brasília do auditor da Receita,
deu uma palestra no TCU e tal, e ele falou sobre os procedimentos do fisco e tal, e ele falou que a Receita, gente, hoje, ela tem amplos sistemas e BI e tudo para, assim, te fiscalizar inteiro. Ela só não vai atrás de ti, naquele caso específico, porque você é peixe pequeno, entendeu? Tá entendendo? Você é um cara que... não, tem um pouco de dinheiro aqui e tal, mas a Receita pode ir atrás de ti, tá? E falando em peixe pequeno, peixe grande, a gente tá vendo o BO que tá dando aí pro cara que tinha a maior patente do país, né? E ainda tava no carro. O cara que... caramba! O cara quis entrar num negócio, né? Um procedimento aduaneiro, entendeu? Né? E a Receita Federal Zona lá, velha de guerra, dura igual um coco, né? Os caras são bravos, os caras não dá para brincar com a Receita. E é justamente, pessoal, por não dar para brincar com a Receita, estamos aqui com esses dois profissionais maravilhosos. A gente já está indo para 1h20. Quero deixar aqui meu agradecimento, agradecer muito a David, agradecer muito a Inês. Dizer que os ambos são profissionais que se complementam. Se vocês precisarem de advogado e de contador, tá aqui dois da minha extrema confiança. Obrigado. Para falar com vocês, pessoas do bem, pessoas que são capazes, pessoas que são honestas e que têm o mesmo tipo de tratamento que eu tenho com vocês no canal, que é de sempre falar a verdade, custa o que custar. Doa quem doer. E quando a gente só sabe o quanto caro é um profissional ruim depois que o problema acontece, né? Porque a gente quer sempre ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho do assim tá tudo ok, eu vou por aqui mesmo, eu acho que eu não preciso. E é justamente quando você acha que não precisa, que você sabe fazer por conta própria, para refletir, tem esse momento de reflexão, que se você acha que dá conta e faz por conta própria, provavelmente você precisa da ajuda de alguém. Provavelmente. Casos específicos, como negociação em bolsa, operação com imóveis, sacou a previdência privada que a Inês falou, entendeu? Que é um caso muito específico. Pessoas saquei, maravilha. Então eu não vou declarar nada, mas peraí, gente, pode ter um imposto a pagar, um imposto a restituir, né? Tem que procurar, às vezes, uma ajuda especializada para você se organizar. Tá entendendo? Foca no que você é bom em fazer. Foca no seu negócio e para quando você precisar de auxílio, tá? Contrate as pessoas certas. Você precisa de médico, você vai no médico. Você precisa de dentista, vai no dentista. Você precisa de um contador, vai no contador. Você precisa de um advogado com especialidade em direito de várias esferas, inclusive administrativo, civil, fiscal e tributário. Davi está aqui para isso. Precisa de ajuda para investir? Fala comigo. Investir é com você. Inclusive, se você me permitir, eu também faço mentorias, tanto para pessoa física como para empresários, para tirar dúvidas e tudo mais. Às vezes a pessoa, por exemplo, quer fazer a declaração dela, mas tem uma dúvida, ou de um momento, seja o que for. Então, é muito bom quando a gente pode contar com alguém, né, para pegar na mão e dizer, olha, vai por esse caminho, por outro. Então, eu acho que é bastante válido. Faz toda a diferença. Deixa eu só fechar aqui, Jimmy. Eu vou até dar uma dica final aqui. Eu olhei para a Inês e me lembrei da contadora. MEI. Tem uma dúvida muito comum nessa época. Microempreendedor individual. Precisa declarar imposto de renda? Gente, é bom declarar. Porque tem uma parcela isenta que você recebeu dos seus rendimentos, e tem uma parcela tributável, e você pode também abater ali as suas contribuições, né? Você, eu faturei 1.000, desconta a contribuição, vê quanto você recebeu ali no mês, calcula a parcela isenta e a parcela tributável. Porque dependendo do seu faturamento, vamos supor que você seja um MEI que está ali no talo, R$81 mil por ano. Você tem que declarar. Você está acima do limite lá de declaração do imposto de renda, que recebeu lá e tudo mais.
Então, nessa época, eu recebo muita dúvida também de e-mail. Não sei se a Inês também recebe. Tem um problema muito sério que as pessoas acham que tudo que faturam no MEI é isento. Mas não, você tem um percentual, tanto para a área de serviços ou em e-comércio, você tem um percentual que você pode receber como lucro da sua empresa. O Isso. restante não. Então, se essa diferença, digamos, você chegou no teto do MEI, você faturou 81 mil durante o ano. Então, desses 81 mil, você vai tirar um percentual, digamos, prestação de serviços de 32%. Uhum. Essa diferença é mais de 28 mil. O que sobra é mais de 28 mil. Isso. Nesse valor, você já está obrigado a declarar imposto de renda. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. É porque as condições de exigência do imposto de renda, as pessoas têm que entender que as condições de você declarar o imposto de renda, as obrigatoriedades, elas são cumulativas e também excluem alguma possibilidade. Por exemplo, se você é MEI, ganhou 81 mil reais por ano, tá certo? Dá uma renda o quê? Presumida, R$ 6.750 por mês. 32% disso. Beleza, você pode descontar, mas os outros você tem que declarar. Aí você pode aproveitar lá o seu plano de saúde, a sua previdência privada, doação, que o brasileiro não tem... Isso eu já fiz um vídeo uma vez sobre isso. O brasileiro, ele não tem o hábito de doar dinheiro. Porque alguns não podem, alguns que podem não entendem que é uma doação dedutível, é bom para você, né? Então, por exemplo, se você usa tudo isso, você vai diminuir o seu imposto a pagar. Mas o MEI, sim, ele está obrigado a declarar desde que ele se encaixe em um daqueles requisitos. Eu abri um MEI e não tive nenhum faturamento. Obviamente, você não vai declarar nada. Porque às vezes tem gente que abre um MEI e não tem faturamento zero. Só paga as contribuições lá para ter Às vezes vai prestar algum serviço, às vezes quer usar os benefícios da Previdência. Aí não declara, óbvio. Mas ganhou os 80 mil lá, os 81 mil, declara. Pessoal, é importante observar. Pessoal, e o MEI... Geralmente, o pessoal que é MEI não consegue, tá no MEI ainda, porque não conseguiu levar a empresa para um outro estágio, para um estágio maior, porque a empresa vai crescendo com base no faturamento, e muitas das vezes você não vai ter condição de pagar uma consultoria. Você acabou de ter uma consultoria aqui gratuita e de extrema relevância, porque imagina você que está trabalhando, correndo atrás aí como MEI, né, no seu dia a dia, e lá na frente você cai no fisco por um erro, por essa tensão que travou agora. Isso. E aí o tamanho do seu problema pode simplesmente te levar a uma falência ou te levar a situações complicadas, difíceis na sua vida. Não é difícil de acontecer, porque, gente, você precisa entender o seguinte: se você tinha R$1.000 de imposto para pagar e não pagou, se a Receita te pega isso lá na frente, você vai pagar no mínimo 1.750 de partida. 2 vezes praticamente aquilo de partida. Então, muita atenção à explicação que acabou de ser dada aqui. Porque é o seguinte, tá? O MEI, o que é o MEI? É uma forma simplificada de você ser um empresário. É uma forma simples, prática e muito fácil de você ser empresário. Se você quiser, você abre uma empresa agora por MEI. Só que essa facilidade não deve ser confundida com falta de algumas obrigações também. Eu já atendi um MEI que ele fazia 3 anos que ele não declarava nada, nem a declaração anual do MEI que tem que fazer, mesmo tendo faturamento, você tem que fazer, e nunca declarou imposto. Eu sou MEI, nunca declarei imposto de renda. Gente, não é assim. Teve uma pergunta aí que eu vi que passou aqui na tela, que foi um cara que perguntou que quem trabalha por aplicativo, se você trabalha por aplicativo e é MEI, se você fatura lá mais de 2 mil ou de 28 mil reais por ano, tem que declarar. Entendeu? É normal. É uma coisa normal. E complementando aí, né, o time estava falando da multa, se você tem imposto de 1.000 para pagar, não pagou a multa e vai vir. E outra coisa, antigamente, a Receita ou a Secretaria de Fazenda, dependendo do imposto, ele gerava uma
notificação, depois um termo era uma intimação, depois ela tinha um escalonamento de informações. Você recebia, olha, você está devendo, olha. Hoje não. Hoje a pessoa já é intimada, já recebe a intimação. Se você não pagar, dependendo da sua empresa, se é meio, simples, o que for, você pode ser desenquadrado. E outra, a multa ela vai para a dívida ativa, vira um processo judicial e você pode perder um bem que você tenha. Ou então você tem uma multa de 1.000 em 5 anos, em 10 anos, porque o governo tem 5 anos para cobrar, mas não fique achando que ela vai levar 5 anos, não. É bem menos. Se você está devendo, dentro do ano ainda, você já começa a receber o termo de intimação. Isso. Então, você começa, você recebe, você não paga, você vai ser desenquadrado, você não consegue mais trabalhar, ou então você passa a ser o presumido, e vai ser muito pior. Eu tenho um monte de obrigações acessórias, um monte de outras coisas mais. E aí o que vai acontecer? Você não paga a dívida. Ela vai vir uma dívida ativa, ela vai ser cobrada na frente, ele 1.000 se transforma em 50.000, se transforma em 100.000, e não tem prazo para prestar. E quando vira dívida ativa, Inês, quando vira dívida ativa, já pode ter uma execução fiscal, e quando vai para a execução, já tem honorário de advogado também. Ou seja, é uma coisa que você não fez por descuido, por esquecimento, e vira um problemão lá na frente. Entendeu? O Jailton perguntou aqui, sou MEI e trabalho, renda precisa ser declarada junta? Sim, a gente falou isso no início da live. Perguntei até o meu exemplo. Sou servidor e sou empresário, tem que declarar. As duas rendas, não tem jeito. O MEI, ele não tem obrigação de emitir nota fiscal, a não ser que ele preste serviços ou venda para outra pessoa jurídica, né, que tem a CNPJ. Mas, isso já responde a outra pergunta que o Ailton fez aqui, ó. Isso que você está falando. Que ele não é obrigado a emitir nota fiscal, a não ser que ele preste serviço para outra. Que ele botou aqui, ó. Faturamento do mês é sobre as notas ou tudo recebo mesmo sem emissão de nota? O faturamento. Tudo. É tudo. Porque tudo. Até, digamos, por exemplo, eu sou MEI. Eu recebo de você e recebo do Davi. Aí eu não emito nota, eu não estou obrigada. Beleza. Mas você me pagou 3.000 e ele mais 3.000. Só em um mês, 2 pessoas e já tenho 6.000. Beleza, então eu já tinha. Eu tenho que declarar. Por quê? Porque vocês me pagaram através de PIX, ou transferência, digamos assim, e esse valor, a Receita já recebeu a informação como Central, Receita Federal, dizendo que, olha, a Inês recebeu do time 3.000, recebeu do Davi, recebeu mais 3.000. Isso. Então, ela vai confrontar os dados e vai te dizer, olha só, você recebeu X durante o ano, e só tem faturamento de Y. Onde está o resto? Exatamente. O MEI, só para fechar esse raciocínio, o MEI é apenas uma forma simplificada de você ser formalizado e ter um limite lá de faturamento, R$81.000. Eu gravei um vídeo ano passado falando disso, que tem algumas pessoas que estavam com a dúvida se o limite do MEI havia aumentado. Não aumentou ainda, 81.000. O único limite que está elevado, que aumentou um pouco, que eu não me lembro agora de quanto é o limite do MEI caminhoneiro, né? Que foi uma luta da categoria dos caminhoneiros, né? Para terem uma segurança, uma previdência, né? E como os valores dos fretes são mais elevados, o governo criou a categoria MEI caminhoneiro. Teve uma pessoa aí que perguntou como eu faço para fugir do leão. Eu digo, cara, eu digo muito que as pessoas têm que se preocupar em trabalhar e ganhar dinheiro. E o imposto, a obrigação tributária, a gente não vai mudar isso, gente. É sua obrigação como cidadão, é sua obrigação como contribuinte. A gente tem que se preocupar com o trabalho, com a nossa família, com a saúde, em fazer nossa poupança, nossa reserva, e a gente vendeu um imóvel com lucro, paga o imposto, gente, aos 15% lá, se tá, pagou e pronto, depois
você pode ganhar até mais do que esse imposto que você pagou com a valorização do seu imóvel, entendeu? Teve uma ação que vendeu com lucro, beleza, paga lá o imposto. Sonegar, gente, não é o melhor caminho. Eu sempre digo para os clientes, porque um débito desse, como a Inês estava falando, é 1.000, vira 1.750, aí vai aumentar. Os débitos com fisco são corrigidos puramente pela Receita, pela Selic, ou pela Receita, não, desculpa, pela Selic. Então, com a nossa taxa de juros a 13,75, não compensa você sonegar, né? Omitir alguma informação. Aqui a multa, né? Quando você recebe aquela cartinha de comparecer, meu amigo, aí vem o valor assim apurado, porque assim, aí é o valor que eles apuram, valor apurado, 20 mil. Isso. Multa, Isso. 50% sobre os 20, já virou 30 mil. Mas porque a correção, fisco, irmão, você fica exatamente, louco. ele já tem informação. Ele já tem informação. Entendeu? Pois é. Ele já sabe quanto você deixou de declarar. E outra coisa também, quando diz assim, o governo deu anistia, mas não sei o quê, ele não deu anistia em cima da... Você deve. Ele deu uma anistia em cima dos juros e multa. Não é dizer, ele não vai cobrar juros e multas, ele vai diminuir os juros e multa. Mas aquilo que você devia, você continua devendo. Isso. Tá? Então, a pessoa também perguntou como é que fazia para fugir do leão. Olha, foi essa aí que eu comentei, pois é, aí eu posso complementar dizendo, não trabalhe, não ganhe dinheiro, e aí você não terá nada para pagar no leão. Eu acho que não é isso que você quer, né? Eu acho. Então... E uma boa resposta é, para fugir do leão, faça o mesmo que você faria se encontrasse com um leão de verdade, um leão selvagem. Exatamente. São coisas que a gente não pode mudar, né? Assim, o que é que a gente pode fazer? Dentro do limite legal? Planejar, ter uma previdência privada, ter um mês, você está começando agora na sua empresa e tem uma parcela presumida lá de serviço de 32%, que eu acho um bom valor, um bom percentual, entendeu? De lucro. É super possível pagar muito menos imposto, tendo a orientação correta de pessoas como essa. Sim, claro. Porque tem muita coisa que as pessoas não às vezes por desconhecimento mesmo, não sabe. Eu paguei isso aqui, não era para pagar. Entendeu? Um erro que eu vejo muita pessoa cometer, por exemplo, por simples falta de orientação contábil tem muita gente que saiu da empresa ou entrou numa empresa nova, por exemplo, a pessoa troca de emprego. E aí ela deixa de ter o plano de saúde. Aí ela vai lá na mutretagem, ou na melhor das intenções também, né? E abre um CNPJ só para fazer plano de saúde. Porque, isso. Né, a cara da Inês já de terror, né? Porque ela sabe que ela junta um grupinho, abre um CNPJ só para fazer o plano de saúde. Meu amigo, e aí ela nunca, que esse valor que ela está pagando, ela vai conseguir abater de cá se ela não estiver bem orientada, que isso precisa entrar como prolabore e deduzir. Então, assim, e aí você precisa declarar isso na outra ponta. É o até porque a Inês pode até falar melhor aí. O fato de você ter uma empresa, a Inês sabe 1000 vezes melhor que eu. O fato de você ter uma empresa, você tem que fazer N declarações mesmo sem ter faturamento. Mesmo sem ter faturamento. Aí, e muita gente nem paga e do Simples, né, do MEI, não paga. O corretor, muitas das vezes, a gente, olha só, eu conheço corretores, não tenho nada contra, mas às vezes ele fala assim, você abre uma empresa e aí você paga o plano mais em conta, beleza? A pessoa abre a empresa e não sabe que tem uma obrigação mensal. Nem procura saber. Quando vai ver, está devendo 3 mil, 5 mil. Olha, isso é um absurdo. E outra coisa também, aí você tem um MEI, para conta do seu plano de saúde. Você arrumou um outro emprego, você está trabalhando. Se você for mandado embora, você não tem direito a receber o seguro-desemprego. E você tem uma empresa.
A Receita entende, a Previdência entende que você, tendo uma empresa, você tem meios de subsistência e não precisa do seguro-desemprego. Então, muito cuidado em abrir uma empresa no seu nome, ou para ajudar a família, ou para fazer plano de saúde, porque você pode estar muito mal com isso. Gente, 1h40 de live. Foi lá, a Tati sofreu isso, olha lá, foi o que aconteceu comigo. Eu queria agradecer muito a presença sua, Davi e de Reis. Obrigado por vocês estarem aqui comigo mais uma vez, fazendo uma live. Conteúdo super rico, né? Você vê que a gente está aqui 1h40. Imposto de renda você viu. Eu falo uma coisa, lembra do caso dela, aí fala também, aí ela falou, aí você se lembra do caso que... A gente fica aqui inteiro falando disso aí. Tadinha da Tati, olha lá. Tá dizendo que o contador não falou nada, ó, e ela se deu mal. Então, é por isso que eu quero deixar recomendado, tanto Inês quanto o David vieram aqui, deram uma aula gratuita para vocês sobre imposto de renda. A gente abordou investimento no exterior, duplo vínculo, planos de saúde, venda de imóvel com lucro imobiliário, nova regra sobre imposto de renda, sobre movimentações em bolsa. Ou seja, a gente abordou um leque gigante de coisa aqui. Já falou sobre previdência privada. E se você precisa, se encontra numa situação em que precisa dar uma detalhada melhor, às vezes nem você tem patrimônio, mas a sua mãe, sua avó recebeu uma herança, ou algum parente vendeu um imóvel, está precisando de ajuda, vocês já sabem aqui a quem recorrer. O contato dos dois está aqui, está marcado lá também no meu Instagram. É sempre um prazer recebê-los, os meus amigos aqui. E eu só trago para cá gente boa. Aqui só entra nesse canal, só entra. O filtro é grande, o filtro é grande. Aí, tá olha, bom? Muito obrigada por tudo. Aqui, ó, Margarete dizendo, ó, por mais lives iguais a essa. Aí, ó. Vamos fazer mais lives. Eu preciso voltar para fazer as lives. Eu tô Jimmy, trabalhando. eu vou dar uma sugestão. O imposto de renda, ele vai até o dia 31 de maio. Em maio, vamos fazer outro? Vamos fazer. Aí porque o pessoal... Só para tirar as dúvidas. Boa. Pronto, que o pessoal já está... Respostas. Boa. Boa. Vamos fazer. O pessoal fica com dúvida e tudo mais, tá na reta final, aí o pessoal às vezes ou já enviou e viu que tinha um erro, caiu na malha, quer retificar, entendeu? Tá então, em maio fica a sugestão aí pra gente fazer outra aí pra pegar a repescagem da galera que tá com dúvida aí. Aí nessa, tragam dúvidas, né? Tragam dúvidas que a gente vai respondendo. E essa, nós talvez nem façamos aqui no Instagram. Se for o caso, vai fazer essa próxima live no YouTube ou no Zoom, no canal fechado, que aí a gente consegue conversar de uma forma melhor e com quem realmente está só interessado nesse tema, em tirar essa dúvida, que aí a gente fica mais à vontade para debater sobre um tempo maior. Então, em maio, anotem na agenda, a gente vai fazer uma live nova sobre isso. Top. Fechou, então. Maravilha. Muito boa noite a todos, Obrigada, amigos. Tudo de bom para vocês. Sigam a Inês e o David, hein? Clica lá e segue eles aqui, por favor. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.